Como um simples empregado de patentes que não conseguiu uma posição como educador, se transformou no cientista mais renomado da história. Prepare-se para descobrir a história de Albert Einstein. Desde cedo, enfrentando obstáculos, Einstein se destacou como um cientista excepcional. Mas seu caminho foi tudo menos comum. Na infância, sua dificuldade em falar preocupou seus pais, Hermann e Pauline Einstein, a ponto de buscarem ajuda médica. Porém, Einstein enxergava esse atraso como um estímulo para sua genialidade. Esse período de silêncio infantil foi a semente de uma mente que, anos mais tarde, exploraria os conceitos mais complexos do espaço e do tempo. Apesar de suas conquistas acadêmicas no ensino fundamental e médio, Einstein desprezava o enfoque alemão na memorização e na aprendizagem mecânica. Ele comparava seus professores aos rígidos tenentes do exército prussiano. Aos 16 anos, Einstein tomou uma decisão audaciosa: abandonar o ensino médio em Munique para seguir uma jornada autodidata. Com a ambição de ingressar na universidade em Zurique, ele também renunciou à cidadania alemã, evitando o serviço militar obrigatório. Para o jovem pacifista, essa era uma escolha corajosa e necessária para seu crescimento intelectual e pessoal. Mas um revés inesperado abalou seus planos: a rejeição na faculdade. Apesar de ter se destacado em ciências e matemática no vestibular, Einstein foi reprovado em francês, literatura, zoologia, botânica e política. Determinado a superar esse obstáculo, ele passou um ano em uma escola secundária em Aarau, na Suíça, preparando-se melhor para seu sonho universitário. Finalmente, Einstein foi admitido na Politécnica de Zurique, onde se especializou em matemática e física. Durante seus anos universitários, suas notas foram sólidas, mas não excepcionais. Ele obteve principalmente notas 4 em matemática, especialmente em geometria, mas destacou-se em física, alcançando notas 5 e 6, mostrando seu verdadeiro talento e paixão pela ciência. No entanto, nem tudo foi perfeito em sua jornada acadêmica. Einstein recebeu uma nota 1 em um curso prático de física para iniciantes no terceiro ano, uma lembrança humilhante de que até os gênios enfrentam dificuldades. Imagine um jovem Einstein enfrentando uma situação complicada, quando o professor Jean Pernet o reprovou por suas constantes faltas às aulas. Determinado a seguir seu próprio caminho, quando finalmente compareceu, Einstein recebeu instruções escritas para um experimento de Pernet, mas as descartou sem hesitação. Ele preferia confiar em seus próprios métodos, uma atitude que refletia sua natureza independente e inovadora, mas que também lhe trouxe problemas. Apesar de inicialmente ter um bom relacionamento com seu outro professor de física, Heinrich Weber, a quem carinhosamente chamava de meu pequenino, a situação logo mudou. Einstein ficou frustrado com Weber, que se recusava a ensinar as teorias inovadoras de Maxwell sobre eletromagnetismo. Esse conflito intelectual destacou a mente inquieta de Einstein, sempre em busca de novas fronteiras do conhecimento, e a resistência de seus mentores à mudança. Essa rebeldia acadêmica teve um preço alto. A atitude de Einstein prejudicou seriamente suas perspectivas de emprego como professor assistente. O desgosto de Weber por Einstein era tão grande que, mesmo quando não havia graduados dos departamentos de física e matemática disponíveis para a posição, ele preferiu contratar 2 estudantes da divisão de engenharia. Para Einstein, foi um golpe inesperado e desanimador, ficando sem nenhuma oferta de emprego. Apesar dessa rejeição amarga, Einstein encontrou conforto e apoio na amizade com um colega de classe. Mileva Marić era uma figura notável em seu programa acadêmico, destacando-se como a única mulher em um campo dominado por homens. Com uma aparência simples e uma deficiência no quadril desde o nascimento, ela podia ser subestimada por muitos, mas não por Einstein. O interesse dele por Mileva ia muito além das aparências. Ele era fascinado pela mente brilhante dela, uma parceira intelectual à altura de suas ambições científicas. Einstein encontrava em Mileva não apenas amor, mas também um apoio intelectual inestimável. Ela revisava meticulosamente as complexas equações matemáticas por trás de suas teorias, desafiando e incentivando-o constantemente. Sua dependência emocional por Mileva era profunda, como ele mesmo expressou: sem você, minha autoconfiança, meu prazer no trabalho, meu prazer na vida, em suma, minha vida não seria a mesma. Esta relação foi vital para seu crescimento e realização científica.
Contudo, esse romance enfrentava uma resistência feroz. Os pais de Einstein eram veementemente contra o relacionamento. Quando ele revelou à mãe seu plano de se casar com Mileva, a reação dela foi drástica e emocional. Ela se atirou na cama, enterrando o rosto no travesseiro, chorando como uma criança. Essa desaprovação familiar só aumentou a pressão sobre Einstein, já lutando para encontrar uma posição de emprego adequada. As complicações não paravam por aí. A gravidez de Mileva, mantida em segredo da própria família de Einstein, adicionou mais uma camada de tensão. Sua filha, Liesel, nasceu na casa dos pais de Mileva em Novi Sad, Sérvia, em 27 de janeiro de 1902. Mesmo antes de conhecê-la, Einstein estava cheio de entusiasmo e carinho, como revelou em uma carta para Mileva. Eu a amo tanto e ainda nem a conheci. Esta situação complexa e emocionalmente carregada moldou uma fase crítica da vida de Einstein. Apesar de tudo, Einstein nunca teve a oportunidade de conhecer sua filha pessoalmente. O destino da criança permanece envolto em mistério até os dias de hoje. Einstein e Mileva optaram por destruir a maioria das correspondências que mencionavam a menina, como observado por Walter Isaacson em sua biografia sobre o gênio. Einstein e sua esposa fizeram um esforço notável para ocultar não apenas o destino de seu primeiro filho, mas também sua própria existência. Esse segredo apenas aumentou o enigma em torno da vida pessoal do grande cientista. Uma teoria intrigante sugere que a filha possa ter sido adotada pela íntima amiga de Mileva, Eleni Savić. Sabemos que Liesel contraiu escarlatina aos 19 meses de idade, mas se ela sobreviveu ou não, ainda é incerto. A ausência de informações concretas sobre Liesel alimenta especulações e mistérios que cercam essa parte da vida de Einstein, deixando uma lacuna emocional profunda e uma série de perguntas sem respostas. Einstein havia prometido a Mileva que se casaria com ela assim que conseguisse um emprego estável. Determinado a cumprir sua promessa, ele buscou incansavelmente oportunidades acadêmicas, enviando cartas para professores em toda a Europa. A busca por estabilidade era implacável, mas Einstein mantinha seu espírito inabalável. Em uma conversa reveladora com seu amigo e colega de classe Marcel Grossmann, Einstein compartilhou: "Não pouparei esforços na minha busca e não perderei meu senso de humor. Afinal, Deus criou o burro e lhe deu uma pele espessa." Einstein procurou Wilhelm Ostwald, renomado professor de química em Leipzig e futuro ganhador do Prêmio Nobel, em busca de uma oportunidade como assistente. Após não receber resposta, ele decidiu tentar novamente, preocupado. "Não tenho certeza se incluí meu endereço na carta anterior." Mesmo com essa tentativa de correção, Einstein enfrentou o silêncio absoluto. A frustração aumentava, enquanto suas esperanças diminuíam, sem resposta do prestigiado professor. O pai de Einstein, Hermann Einstein, interveio sem o conhecimento do filho, escrevendo uma carta comovente a Ostwald. "Por favor, perdoe um pai que é tão ousado a ponto de recorrer a você, estimado Herr Professor, no interesse de seu filho." Hermann expressou a profunda preocupação com a infelicidade de Einstein pela falta de emprego, fazendo um apelo sincero para que Ostwald oferecesse palavras de encorajamento e, se possível, uma posição de assistente. Essa intervenção paterna mostrou o desespero e o amor incondicional de um pai tentando ajudar seu filho talentoso. Apesar da comovente carta de seu pai, Einstein continuou sem resposta de Ostwald. Ele suspeitava que seu fracasso em conseguir um emprego pudesse ser atribuído a uma possível referência negativa do professor Weber. Além disso, Einstein acreditava que seu background judaico poderia ter influenciado negativamente suas chances, dado o crescente antissemitismo da época. Para sobreviver, começou a dar aulas particulares, enfrentando a escassez de oportunidades e a dura realidade de um mercado de trabalho restrito e preconceituoso. Einstein eventualmente desistiu de sua busca por emprego na academia, um golpe difícil para um jovem cientista brilhante. 2 anos após sua formatura, uma nova esperança surgiu. Ele conseguiu uma posição como examinador no escritório suíço de patentes em Berna. Essa oportunidade inesperada veio graças à recomendação de seu amigo Marcel Grossmann, cujo pai tinha conhecimento
conhecimento do diretor do escritório. Este trabalho, embora longe dos prestigiados salões acadêmicos, ofereceu a Einstein a estabilidade que tanto precisava e um ambiente onde suas ideias revolucionárias começariam a florescer. Einstein expressou sua gratidão pela ajuda de seu amigo escrevendo: "Fiquei profundamente tocado pela sua dedicação e compaixão, que não permitiram que você esquecesse seu amigo em dificuldades." Essas palavras refletem o profundo reconhecimento que Einstein sentia pelo apoio inestimável de seu amigo, uma luz de esperança em um momento de incertezas e frustrações profissionais. A amizade e o apoio que recebeu foram fundamentais para sua trajetória. Embora o trabalho de examinador de patentes parecesse distante de suas atividades científicas, havia uma conexão surpreendente entre eles. A abordagem de seu chefe no escritório era questionar tudo, uma mentalidade que ressoava profundamente com Einstein. Da mesma forma, Einstein visualizava meticulosamente como uma teoria científica poderia se manifestar na prática, questionando suas implicações e suposições. Esse ambiente desafiador e estimulante oferecia a ele um terreno fértil para cultivar suas ideias revolucionárias. Einstein descobriu que conseguia completar um dia inteiro de trabalho em apenas 2 a 3 horas, o que lhe dava tempo para dedicar-se às suas ideias científicas durante o resto do expediente de 8 horas, 6 dias por semana. Essa eficiência extraordinária permitia-lhe aproveitar ao máximo seu tempo no escritório de patentes, transformando o que poderia ser uma rotina monótona em uma oportunidade para a inovação. O gênio de Einstein florescia, mesmo em meio às tarefas burocráticas. Como ele admitiu, sempre que alguém entrava, eu rapidamente guardava minhas anotações na gaveta da mesa e fingia estar ocupado no escritório. Essa astúcia permitia que Einstein explorasse livremente suas teorias sem interrupções, mantendo um equilíbrio delicado entre suas responsabilidades profissionais e suas ambições científicas. O escritório de patentes, longe de ser um obstáculo, tornou-se um santuário secreto para suas ideias. O escritório de patentes se tornou um refúgio criativo para ele, um retiro mundano onde concebi minhas ideias mais brilhantes. Esse local improvável ofereceu a Einstein o espaço mental necessário para desenvolver conceitos que revolucionariam a física. Infelizmente, seu pai não viveu para testemunhar suas realizações. Hermann Einstein só viu seu filho como um modesto funcionário de 3ª classe no escritório de patentes antes de falecer em outubro de 1902. No entanto, antes de partir, deu permissão para o casamento de seu filho com Mileva. A cerimônia, realizada em 6 de janeiro de 1903, foi simples e discreta, com apenas 2 amigos íntimos presentes, já que nenhum membro da família compareceu. Esse casamento marcou o início de um novo capítulo na vida pessoal de Einstein. Enquanto trabalhava no escritório de patentes, Einstein submeteu 4 artigos que transformariam nossa compreensão do universo. O primeiro, publicado em março de 1905, explorava as propriedades energéticas da luz. Contrariando a crença tradicional de que a luz era uma onda, Einstein propôs uma ideia revolucionária. A luz é composta por partículas chamadas fótons. Esses fótons poderiam liberar elétrons de átomos para criar uma corrente elétrica, explicando um fenômeno que os físicos lutavam para entender. Este insight revolucionário ficou conhecido como o efeito fotoelétrico. No mês seguinte, em abril de 1905, Einstein apresentou uma abordagem inovadora para medir as dimensões das moléculas. Este trabalho forneceu indiretamente evidências convincentes da existência dos átomos, algo que a ciência ainda não havia provado definitivamente. Ele adotou uma abordagem meticulosa neste artigo, especialmente porque fazia parte de sua tese de doutorado. Einstein já havia enfrentado dificuldades para que sua dissertação fosse aceita, tornando esse sucesso ainda mais significativo. Em maio de 1905, o terceiro artigo de Einstein abordou um fenômeno observado pelo botânico escocês Robert Brown, 77 anos antes, o movimento browniano. Esse fenômeno, que intrigava os cientistas há décadas, envolvia o movimento errático de partículas em um fluido. Einstein teorizou que a água era composta por minúsculos átomos invisíveis a olho nu, cuja colisão com as partículas explicava o movimento observado. Essa teoria não apenas explicou o movimento browniano, mas também ofereceu provas adicionais da existência dos átomos. Esses artigos, submetidos
obtidos em um curto período enquanto trabalhava como examinador de patentes, marcaram 1905 como o Annus Mirabilis de Einstein, o ano milagroso. Seu último artigo, publicado em junho, foi o mais impactante dos 4. Nele, Einstein apresentou sua teoria da relatividade especial, explorando como objetos em movimento constante experienciam tempo e espaço de maneira distinta. Central para esta teoria estava a ideia revolucionária de que tempo e espaço são percebidos de forma diferente dependendo do referencial de cada observador. Para ilustrar este conceito, Einstein concebeu um experimento mental envolvendo um trem passando por uma plataforma, onde um raio atinge ambas as extremidades do trem em movimento. Imagine a perplexidade de uma pessoa parada na plataforma ao observar os dois eventos ocorrendo simultaneamente. No entanto, para um passageiro dentro do trem em movimento, a percepção desses eventos é radicalmente diferente. Como o trem se move em direção ao raio frontal, a luz desse raio atinge o passageiro primeiro. Portanto, o passageiro observa o raio frontal antes do raio traseiro, mesmo que para alguém na plataforma, ambos os eventos ocorram ao mesmo tempo. Esta discrepância revela a relatividade da simultaneidade. Eventos que parecem ocorrer simultaneamente para um observador podem não ser vistos da mesma forma por outro, dependendo de seus referenciais. A profundidade dessa ideia desafia nossa intuição sobre o universo. A noção de que o tempo e o espaço são maleáveis e dependem do movimento relativo dos observadores é uma das realizações mais profundas da física moderna. Einstein estava tão envolvido e exausto ao desenvolver este artigo que seu corpo cedeu e ele ficou na cama por 2 semanas. Durante este período de recuperação, sua esposa Mileva estudava cuidadosamente seu trabalho, ajudando a resolver alguns problemas matemáticos complexos. A teoria da relatividade especial não apenas desafiou as convenções estabelecidas da física, mas também abriu caminho para novas descobertas e inovações tecnológicas. Curiosamente, em setembro de 1905, Einstein publicou um 5º artigo como um complemento ao seu trabalho sobre relatividade, introduzindo a famosa equação E igual a mc2, isto é, energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Essa equação não só era elegante, mas também profundamente revolucionária, mostrando que energia e massa são intercambiáveis, considerando que a velocidade da luz é um valor extremamente grande. Quando elevado ao quadrado, resulta em uma quantidade imensa de energia. Assim, uma pequena quantidade de massa poderia liberar uma explosão colossal de energia, exemplificada pelo potencial de 1 grama de água se transformar em uma energia equivalente à de uma grande explosão nuclear. Após seu ano milagroso, era natural esperar que Einstein logo conseguisse uma posição acadêmica de prestígio. No entanto, surpreendentemente, nenhuma oferta surgiu em seu caminho. Sua irmã Madja lembrou. Ele ficou profundamente desapontado. Um silêncio gelado seguiu-se à publicação. A falta de reconhecimento imediato foi um golpe duro para Einstein, que esperava que seus trabalhos inovadores fossem rapidamente acolhidos pela comunidade científica. Para encontrar consolo e manter sua mente afiada, Einstein recorreu à música, uma paixão que sempre o acompanhou. Especialmente, as composições de Mozart foram uma fonte de inspiração e conforto para ele. Einstein acreditava que a música de Mozart refletia a elegância e a harmonia do universo, algo que ele também buscava em suas teorias científicas. A música servia como uma espécie de meditação, ajudando-o a clarear seus pensamentos e encontrar soluções para os problemas complexos que enfrentava. Einstein estava tão desesperado por um emprego como professor que respondeu a um anúncio para lecionar matemática e geometria em uma escola secundária em Zurique. No entanto, mesmo com seu brilhantismo, ele não conseguiu passar nos 3 últimos cortes do processo seletivo. Apesar de sua frustração, conseguiu garantir um cargo de professor júnior na Universidade de Berna. Contudo, essa posição não era suficiente para que ele pudesse deixar o emprego no escritório de patentes, onde ainda passava grande parte de seus dias. Foi apenas 9 anos após sua formatura que sua carreira finalmente começou a tomar a direção certa. Em 1909, Alfred Kleiner, o professor de física da Universidade de Zurique, que havia ajudado Einstein a obter seu doutorado, ofereceu-lhe uma posição como professor associado. Esse foi um marco crucial, abrindo caminho para uma série de cargos docentes que o levariam a Praga, de volta a Zurique e, finalmente, a Berlim. Apesar de seu antigo desdém pelo sistema educacional alemão, Berlim se revelou irresistível para Einstein, sendo um epicentro da física teórica.
Além disso, a cidade tinha um apelo pessoal. Era onde vivia sua prima Elsa, que o intrigava de uma maneira muito diferente de Mileva. Einstein sentiu-se fortemente atraído por Elsa, que era o completo oposto de sua esposa Mileva. Elsa não tinha inclinação científica, mas sua natureza carinhosa e afetuosa encantava Einstein. À medida que sua carreira florescia, o ressentimento de Mileva crescia, principalmente porque seus próprios sonhos científicos tinham sido destruídos quando ela foi reprovada nos exames da faculdade. Mileva sentia que ela e seus 2 filhos estavam sendo deixados de lado em prol da carreira de Einstein. Elsa, por outro lado, pressionava Einstein para que ele se divorciasse de Mileva e se casasse com ela. Para convencer Mileva a conceder-lhe o divórcio, Einstein fez uma proposta ousada. Se ele ganhasse o prêmio Nobel, daria a ela o prêmio em dinheiro. Após pensar por uma semana, Mileva aceitou o acordo. Ela teve que esperar 17 anos até que Einstein finalmente recebesse o Prêmio Nobel de Física em 1921, não pela relatividade, mas pela descoberta do efeito fotoelétrico. Surpreendentemente, sua teoria mais famosa, a relatividade geral, não foi a razão pela qual ele foi laureado. Einstein desenvolveu sua teoria da relatividade geral porque percebeu que sua relatividade especial não abordava a gravidade conforme descrita pela teoria de Newton ou a aceleração. A inspiração surgiu de forma surpreendente. Eu estava sentado em uma cadeira no escritório de patentes de Berna, quando de repente um pensamento me ocorreu. Se uma pessoa cair livremente, ela não sentirá o próprio peso. Ele expandiu essa ideia com um experimento mental envolvendo um elevador em queda livre. Imaginando alguém dentro de um elevador em queda livre, Einstein percebeu que a pessoa não sentiria seu próprio peso, pois ela e o elevador estariam acelerando para baixo na mesma proporção. Se o elevador acelerasse para cima, a pessoa sentiria um aumento de peso, como se estivesse em um campo gravitacional mais forte. De dentro do elevador, seria impossível distinguir se a sensação era causada pela aceleração do elevador ou por um aumento na gravidade. Este insight foi fundamental para a formulação da teoria da relatividade geral, que revolucionou nossa compreensão do universo. Isso fez Einstein perceber que os efeitos da aceleração e da gravidade são indistinguíveis, conhecido como princípio da equivalência. Ele chamou isso de o pensamento mais feliz da minha vida. Então, Einstein propôs que a gravidade não é apenas uma força, mas sim uma distorção do espaço-tempo causada pela massa. Neste quadro, os planetas orbitam o Sol não porque estão sendo puxados pela gravidade do Sol no sentido tradicional. Em vez disso, eles seguem caminhos determinados pela curvatura do espaço-tempo em torno do Sol. A relatividade geral também prevê que a gravidade desvia a luz, alterando a posição aparente das estrelas de modo que diferem das suas localizações reais. Isto foi confirmado durante o eclipse solar de 1919, quando a Lua bloqueou a luz brilhante do Sol, permitindo aos astrônomos observar que as estrelas pareciam deslocadas das suas posições conhecidas, exatamente como Einstein havia previsto. Esta confirmação da relatividade geral impulsionou Einstein à fama mundial. O mundo precisava de algo para comemorar depois da brutalidade da Primeira Guerra Mundial. Einstein e seu cabelo branco elétrico percorreram os Estados Unidos e o mundo, com multidões atraídas tanto por sua mente quanto por sua humanidade. Einstein se posicionou veementemente contra o racismo, o militarismo e o nacionalismo. Mas, como todos os humanos, Einstein podia estar cheio de contradições. O homem que outrora denunciou o racismo como uma doença dos brancos expressou sentimentos xenófobos em privado, escrevendo nos seus diários de viagem que os chineses eram pessoas trabalhadoras, sujas e obtusas. Einstein chegou a afirmar que seria uma pena se esses chineses suplantassem todas as outras raças, e que para pessoas como ele, o mero pensamento era indescritivelmente triste. Apesar de defender contra o militarismo, ele propôs a ideia de uma federação mundial que deveria incluir alguma forma de força armada para evitar guerras. Ao denunciar o nacionalismo, Einstein apoiou o estabelecimento de um Estado judeu, em meio à onda de antissemitismo na Alemanha pós-Primeira Guerra Mundial. Quando os nazistas invadiram sua amada casa de verão em Kaputt, um vilarejo em Brandemburgo, ele jurou nunca mais retornar à Alemanha.
Em 17 de outubro de 1933, ele imigrou para a América, onde enfrentou uma recepção nada calorosa por parte das autoridades. O FBI compilou 1.427 páginas de documentos sobre ele devido a preocupações sobre suas conexões com vários grupos e indivíduos considerados comunistas. Enquanto os federais estavam preocupados com suas afiliações, Einstein nutria preocupações de natureza diferente. Ele temia que a Alemanha pudesse possuir a capacidade de construir uma bomba atômica, o que o levou a soar o alarme numa carta ao presidente Roosevelt, instando os Estados Unidos a iniciarem seu próprio projeto de bomba atômica. Embora nunca tenha participado diretamente do projeto Manhattan, Einstein tornou-se associado ao desenvolvimento da bomba, porque sua equação E igual a mc2 forneceu a base teórica para a imensa energia liberada nas reações nucleares. Ao saber que os Estados Unidos lançaram a primeira bomba atômica sobre Hiroshima, a resposta de Einstein foi um simples mas profundo "Oh, meu Deus!". Einstein passou o resto de sua carreira no Instituto de Estudos Avançados em Princeton, Nova Jersey. Durante seu tempo no prestigiado Instituto de Pesquisa, ele assumiu como missão encontrar uma teoria que pudesse explicar completamente como o universo funcionava. Apesar de não acreditar num Deus pessoal, Einstein abraçou a ideia de uma ordem divina subjacente ao universo, refletida na ordem da natureza. Ele acreditava que a mecânica quântica, embora inovadora, era incompleta, pois deixava aspectos da realidade ao acaso e introduzia princípios probabilísticos. Ele ficou particularmente preocupado com o estranho fenômeno chamado emaranhamento quântico, no qual duas partículas influenciam-se instantaneamente, não importa quão distantes estejam. Se um fóton em um par conectado for amarelo, o outro será instantaneamente determinado como amarelo também. Se um fóton for vermelho, o outro também será vermelho. As partículas podem estar separadas por anos-luz e ainda assim influenciar umas às outras. Embora este seja um exemplo simplificado, na realidade, o emaranhamento quântico lida com propriedades como polarização ou spin, não com cores. Einstein aspirava a descobrir uma teoria abrangente que explicasse todos os fenômenos do universo. Quando um colega lhe perguntou por que ele embarcaria em uma empreitada tão solitária, Einstein disse que valia a pena, por menores que fossem suas chances. Mesmo no leito de morte, Einstein rabiscava, tentando em vão encontrar uma teoria unificada de tudo. Pouco antes de ele morrer de aneurisma, aos 76 anos, uma enfermeira o ouviu dizer algumas palavras em alemão que ela não conseguia entender. Einstein faleceu em 18 de abril de 1955. Ao lado de sua cama havia 12 páginas de equações. Esta é a última equação que ele escreveu, um testemunho de sua luta ao longo da vida para desvendar os segredos do universo. A busca inabalável de Einstein pelo conhecimento nos inspira a nos aprofundarmos nos mistérios do universo, mostrando que, mesmo diante da mortalidade, a curiosidade e a paixão pela descoberta continuam a ser forças poderosas na nossa jornada humana.